Palestras da FEB. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós encerraremos o estudo do capítulo 11 do Evangelho, Amar o Próximo como a Si Mesmo. É o item 15, e é uma questão que Kardec formulou para a espiritualidade, em relação a deve-se expor a vida por um malfeitor. E ele questiona: um homem se acha em perigo de morte. Para o salvar, outro tem que expor a vida por ele. Sabe-se, porém, que aquele homem é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Apesar disso, outro deve arriscar-se para o salvar? A resposta é relativamente curta, eu vou ler no final. Vamos tentar aqui responder essa questão com base no Evangelho de Jesus, né? Com base na codificação. Tem uma nota aqui na pergunta, ele fala: se ele escapar, se ele for salvo ao malfeitor, ele poderá cometer novos crimes. É uma alternativa. Então, ele pode cometer ou ele pode se arrepender e seguir por um outro caminho. Como nós saberemos? Não sabemos. Então, é uma decisão individual nossa. De dar uma chance a ele, né? Que Deus nos deu essa oportunidade de dar uma outra chance a ele, ou como a das dores falou, nos vingarmos. Na questão 990 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: o arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? Podemos nos arrepender enquanto encarnados ou desencarnados? E eles respondem: no estado espiritual. É a primeira resposta. Então, na maioria das vezes, nós nos arrependemos quando voltamos ao plano espiritual. E ele continua, a espiritualidade. Mas também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Por isso, há o questionamento: ele poderá cometer novos crimes. Então, há essa possibilidade dele se arrepender ainda aqui encarnado. Então, por essa linha de pensamento, né, por esse trecho pequeno, nós devemos expor a nossa vida para salvá-lo. Na questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Benevolência para com todos, independente de quem seja esse outro. Indulgência para as imperfeições dos outros, independente de qual seja essa imperfeição. Perdão das ofensas, quaisquer que elas sejam. Então, quando Paulo nos ensina, quando nós aprendemos na doutrina, fora da caridade não há salvação, fora da benevolência, da indulgência e do perdão incondicionais, não há salvação. Seguindo a resposta, Kardec ele nos explica como vivenciar isso, fazendo ao outro o que queremos que o outro nos faça. Nós temos tetos de vidro, nós temos pés de barro. O que significa isso? Nós somos frágeis. Hoje nós estamos numa situação delicada de expor a nossa vida para salvar a vida de um malfeitor. Amanhã nós podemos estar na situação dele. Considerando que nossa existência é eterna, nós nunca podemos dizer que nós não cometeremos atrocidades, que não teremos comportamentos execráveis. Nós estamos expostos a tudo. Apesar do nosso conhecimento do Evangelho, porque conhecer é uma coisa, é uma situação, né? Viver o Evangelho exige sacrifícios, renúncias, suores e lágrimas extremas, né? Então, qual a orientação? Nos pormos no lugar dele. Se eu estivesse no lugar dele, se eu fosse uma malfeitora, eu gostaria que ele me salvasse? Eu gostaria de ter uma outra chance? Como acontece conosco. Muitas vezes nós reencarnamos. A espiritualidade superior, apesar do nosso livre-arbítrio, sabe que nós, pelas nossas tendências, nós vamos cair novamente. Mas eles não desistem de nós, continuam ao nosso lado, nos apoiando e nos dando chances enquanto forem necessárias. É a lei da reencarnação. Então, apesar das nossas falhas, das nossas imperfeições, da nossa rebeldia, né, em relação a viver o Evangelho, o Pai nos possibilita estarmos aqui quantas vezes forem necessárias para a gente refazer os caminhos e tentar perseverar no bem. Quando Jesus foi questionado, qual o maior mandamento da lei?
Ele respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas. Mas como? Como é que eu amo a Deus? Senhor, eu te amo, sim. E como é que eu demonstro esse amor? Vem o segundo mandamento: amar o próximo como a si mesmo. Então, como é que eu demonstro o meu amor a Deus? Me amando e amando o próximo. Dificilmente, se eu tiver algum conflito em relação a mim mesmo, eu vou amar o próximo. Então, se eu sou extremamente rígida comigo, se eu não me perdoo as ofensas, eu não vou perdoar o próximo. Eu vou usar dessa mesma rigidez com o próximo. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Em relação, vamos fazer uma comparação em relação à questão financeira. Se eu tenho 10 reais e uma pessoa me pede 50 reais, eu não vou poder dar 50 reais a ela. Olha, eu só posso te dar 10, porque é o que eu tenho. Assim, em relação aos nossos valores morais, nós só damos ao outro, nós só doamos ao outro aquilo que nós temos. Por isso, amar a Deus, amar o próximo como a si mesmo. Né? Como eu amo o próximo como a mim mesmo? Fazendo ao próximo o que eu quero que ele me faça. Então, se eu quero que o outro me perdoe, eu tenho que perdoar o outro. Se eu quero que o outro tenha paciência comigo, eu tenho que ter paciência com o outro. Não necessariamente nessa troca. Eu tenho paciência com das dores, ela tem comigo. Mas eu posso ter paciência com a outra pessoa, ela tem comigo, e isso a gente fecha o ciclo. Né? Porque quando a gente faz o bem, nós estamos cumprindo a lei. Quando nós fazemos o mal, nós estamos infringindo a lei. Então, nem necessariamente o mal que nós fazemos ao outro, nós temos que resgatar com aquele mesmo outro. Porque nós infringimos a lei. Então, nós temos que pagar, nos recompormos com a lei. Então, esse pagamento pode ser de várias formas. Como é que eu faço? Né? Como é que eu faço com o outro, como praticar isso? Fazer o outro o que eu quero que o outro me faça. Vivendo o Evangelho. Não existe outra fórmula. Por mais que nós tentemos fugir a isso, não existe. Ou nós vivemos o Evangelho, ou nós sofreremos. E como o objetivo nosso, eu acho que o desejo da maioria de nós é encontrar a felicidade e a paz. Né? Então, somente o Evangelho vai nos proporcionar isso. E essa vivência do Evangelho, como se processa? Sendo misericordioso, vivendo as bem-aventuranças, amando o próximo como a si mesmo, perdoando os inimigos, fazendo sacrifícios, porque expor a nossa vida em prol de um malfeitor é uma extrema renúncia. E para fazermos isso, nós temos que ter um amor profundo por nós mesmos. Porque isso exige muito amor ao outro. Nós só temos condições de fazer isso se nós perdoarmos. Então, se nós tivermos conflitos internos conosco, dificilmente nós vamos nos expor a esse ponto. Não amai os vossos inimigos, os Espíritos nos ensinam, né? A maldade não é um estado permanente dos homens, ou seja, é um estado provisório, né? Considerando que nosso destino, né, nossa meta é a perfeição, então a maldade é um estado transitório. Ela se deve a uma imperfeição momentânea e que um dia será vencida. E eles se tornarão bons. Então, considerando que ser um malfeitor é uma situação passageira, vamos pensar que quando nós salvamos ele, quando nós fazemos esse sacrifício, é uma oportunidade que nós estamos dando a ele. É aquilo que foi dito aqui. Talvez tenha feito mal, tenha essa vivência de mal por desconhecimento da lei, né? Por desconhecimento do caminho a seguir. Mas a partir do momento que ele tem esse conhecimento, ou então ele tem essa oportunidade de recomeçar, ele reconsidere suas atitudes e adote o caminho do bem. Não há coração tão perverso que, mesmo sem se dar conta, não se mostre sensível ao bom proceder. Né? Então, até em agradecimento ao outro por ter ajudado ele numa situação difícil, de aflição, ele se dispõe a seguir um caminho diferente. Que é o que acontece conosco. Nós vamos, reencarnamos, praticamos atos em desacordo com a lei. Quando desencarnamos, temos essa consciência, temos a oportunidade de estudar lá, de trabalharmos, de ver a outra face da moeda, que é a face do bem, e nos dispomos a reencarnar e percorrer, fazer um caminho oposto, fazer um caminho diferente. Então, sempre pensar nessa forma, olha, apesar de todo o mal que vem fazendo até agora, quem somos nós
para impedir ele de continuar, né? Se o Pai nos dá infinitas oportunidades, quem somos nós para não permitir que ele continue, que ele tenha essa nova oportunidade? Nos ensinam também em relação à morte. Nós sabemos que a morte não existe, né? O Espírito ele não deixa de existir, o Espírito é eterno. Então, se nós, por vingança ou por ódio, deixarmos ele desencarnar, ele vai continuar entre nós. A diferença é que ele não vai ter mais um corpo. É isso que acontece tanto com os espíritos bons como com os espíritos maus. Eles permanecem entre nós. Então, nós sabemos que o mal que ele fazia enquanto estava encarnado, ele vai continuar, talvez ele continue fazendo enquanto desencarnado. E o mal desencarnado, nós não vemos. Então, as chances dele fazer o mal no plano espiritual, o campo de ação é muito maior. Então, se ele fazia o mal contra encarnado no nível 5, no desencarnado pode ser um nível 10, muito mais intenso, né? Então, sempre ter esses ensinamentos que a doutrina nos traz, isso que Jesus veio nos ensinar, veio demonstrar o tempo todo. Quando nós estudamos as obras de Humberto de Campos, né, e vimos as curas de Jesus, muito daquelas pessoas que foram curadas por Jesus, paralíticos, cegos, né, prostitutas, né, que tiveram contato com ele, depois da cura, voltaram para o ambiente que eles estavam antes, que tinha afinidade com a situação moral deles. E muitos retornaram, muitos que foram curados da cegueira, voltaram para a cegueira. Muitos que estavam doentes por conta de obsessões, quando Jesus curou eles dessas obsessões, eles voltaram para comportamentos antigos e conectaram-se depois de novo com os mesmos obsessores. Jesus sabia disso. Jesus sabia quem ia ser curado ia seguir o caminho do bem, como ele ensinava, e sabia quem ia continuar no caminho do mal. Mas isso não o impediu de curar. Ele continuou fazendo o bem, independente de qualquer coisa. Por quê? Porque é cada um segundo as suas obras. Cada um tem que carregar a sua cruz. Então, somos responsáveis pelos nossos atos. Olha, eu estou aqui disposto a te ajudar. Você tem uma nova chance. Se você quiser seguir pelo mesmo caminho, segue. É um livre-arbítrio. Da mesma forma que Deus nos respeita, nos deixa percorrermos o caminho que nos agrada, que nos convém, nós temos que dar a chance ao outro também de seguir aquele caminho que ele acha que é melhor para ele. Outra coisa, amar o próximo como a si mesmo, a lei do amor. Por mais abjeto, vil e criminoso que possa ser, o homem dispensa a um ser ou a um objeto qualquer uma afeição viva e ardente. A prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la, alcançando por vezes sublimes proporções. Ou seja, ele pode odiar a sociedade, né? Que nós somos misantropos, né? São pessoas que têm aversão a essa convivência social, aversão ao outro. Mas tem pessoas que são apaixonadas por animais, ao ponto de festejar, fazer aniversário, ter convidados para os animais, né? Tem pessoas que são apaixonadas pelas coisas materiais que ela tem. Essa fonte do amor, essa fonte é única, é a centelha divina que existe. Não tem nenhum ser na face da terra, por isso que ele fala que por pior que seja, por mais maldade que aparentemente ele tenha, tem alguma coisa que ele ama, por conta dessa centelha divina, né? Então é isso que nós temos que tentar despertar isso, ampliar esse campo de amor, ampliar esse campo de ação. Olha, eu sou apaixonado pelo meu carro, vamos expandir mais? Vamos no lugar aqui, vamos expandir esse amor para os animais, vamos para as plantas, até chegar no ser humano, né? Até ele amar os pais, os filhos, os irmãos, os colegas, os amigos. Então, essa centelha divina existe. E talvez seja um ato simples que faça isso desabrochar, né? Então, essa oportunidade que nós temos, em nome de Deus, dá a Ele. É uma coisa também que nada acontece por acaso, né? Então, se nós passarmos por essa situação na vida, tem algum objetivo,
Porque não é situação simples, não é situação comum, são situações raras. A gente tem que se expor a vida assim pelo outro. Mas se nós tivermos que passar por essa situação, lembremos do Evangelho de Jesus. Olha, Jesus fez todo o bem que ele podia, independente da gratidão ou não daqueles beneficiados. Então nós temos o dever também de nos comportarmos da mesma forma, né? Entregar esse julgamento para Deus. Porque Deus conhece cada um dos seus filhos, Deus conhece a história daquela pessoa que está naquela situação, né, como um malfeitor, e vamos permitir que ele siga o caminho dele. Para amanhã, quando nós precisarmos de alguém, né, para seguirmos a vida, nós recebemos isso também de volta. Eu vou ler a resposta, né, do Espírito. Esta é uma questão muito grave que naturalmente se pode apresentar ao Espírito. Responderei de acordo com o meu adiantamento moral, já que se trata de saber se se deve expor a vida mesmo por um malfeitor. O devotamento é cego, socorre-se o inimigo. Deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade, numa palavra, a um malfeitor. Julgais que é somente a morte que se arranca esse infeliz? É talvez a toda a sua vida passada. Imaginai que nos rápidos instantes que lhe arrebatam os derradeiros minutos de vida, o homem perdido volta ao seu passado, ou que antes este se ergue diante dele. A morte talvez não lhe chegue cedo demais. A morte talvez lhe chegue cedo demais. A reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos então, ó homens, vós a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-o a sua danação, e talvez esse homem que teria morrido a blasfemar se lançará nos vossos braços. Todavia, não deveis indagar se o fará ou não. Socorre-o, porque salvando, obedeceis a essa voz do coração que vos diz: podeis salvá-lo, salvai-o. Do Espírito Lamenais. Então, que Deus nos abençoe. Então, onde nós estivermos, haja o que houver, Jesus está conosco, Deus está conosco, tem espiritualidade superior. E façamos a nossa parte por merecer todo esse amor, né? Toda essa misericórdia. Façamos um esforço para encontrarmos a paz que tantos desejamos. Que Deus nos abençoe, que fiquemos em paz. Esta é uma realização da Federação Espírita Brasileira.